Na aula de hoje, a gente vai entender um pouco sobre as raízes da equação do segundo grau. Bom, mas o que é uma raiz? A raiz são as respostas dessa equação do segundo grau. Então, quando a gente acha lá no final x1 e x2, elas são as raízes da equação. Bom, por que análise das raízes? Numa equação do segundo grau, a gente pode ter três possibilidades. A primeira delas é que essa equação do segundo grau ela não tenha nenhuma raiz. O que significa? Que a gente não consegue responder ela com o que a gente tem dos números reais. Eu já vou mostrar um exemplo. Um outro caso é que ela pode ter duas raízes exatamente iguais. Esse caso vocês já viram várias vezes. E o terceiro caso é que ele vai ter duas raízes e essas raízes são diferentes. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é, se eu estou falando sobre as raízes, a melhor maneira de falar disso é olhando para a fórmula de Bhaskara. Então, vamos olhar para ela. Quando a gente tem a fórmula de Bhaskara, a gente tem que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, que eu não escrevi agora, sobre 2a. Quando a gente olha para cá, a gente pode perceber algumas coisas. Vamos imaginar que esse delta aqui fosse zero. Como assim? Eu calculei o delta e deu zero. Olha o que vai acontecer. Quando eu olho para as duas raízes reais que essa equação pode ter, eu vou me deparar com o quê? Vai ser menos b, a raiz de zero é zero, então tanto faz botar mais zero ou menos zero aqui, tudo sobre 2a. E aqui no x2, mesma coisa, menos b sobre 2a. Então, a gente acabou de ver o caso em que ela tem duas raízes iguais. Quando isso acontece? Toda vez que o meu delta for exatamente zero, quando delta, o resultado dele dá zero, então a primeira coisa que eu posso dizer sobre essa equação é que ela possui então duas raízes iguais. Ou também eu posso dizer que essa equação, nessa equação, o x1 é exatamente igual ao x2, tudo bem? Então, o delta ele vai acabar dando um resultado importante para a gente. Então, às vezes, eu posso perguntar para você, quantas raízes tem essa equação? Às vezes, você não precisa encontrar toda a resposta. Basta calcular o valor de delta e aí você me diz, tem duas, tem uma, não tem nenhuma. Então, a gente vai trabalhar com o delta com essa ideia. Então, vamos ver um exemplo rápido. Bom, eu quero determinar quantas raízes tem essa equação. A primeira coisa que eu vou fazer é então calcular o valor de delta. Na hora que eu vou calcular o valor de delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. Bom, o b é 2, o a é 1, porque está aqui escondido, né? E o c também é 1. Então vamos calcular o valor de delta. b ao quadrado vai ser 2 ao quadrado. Vou pôr direto. 4 menos 4 vezes 1 vezes 1. Então meu delta deu 4 menos 4, 0. Então acabei de mostrar que aqui, essa equação, ela o quê? Possui duas raízes iguais. Então x1 é exatamente igual ao valor do x2, tá bom? Então, esse é um exemplo aí bem rápido, só para a gente testar. Bom, voltando naquela análise da equação do segundo grau, vamos pensar agora em outro caso que poderia acontecer. Eu tenho menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Vamos imaginar o seguinte, o que vai acontecer se esse delta for negativo? Por exemplo, se o delta for menos 3, o que vai acontecer é que na hora que eu for substituir aqui na fórmula, por exemplo, menos 3, eu não tenho como calcular a raiz de um número negativo. Não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo que o resultado dê negativo. Então o que vai acontecer? Eu não vou conseguir prosseguir com essa resolução. O que isso quer dizer? Significa que o x1 e o x2 eles não são números reais, ainda vocês vão aprender mais para frente. Eles são números que a gente chama de complexos. E como a gente ainda não sabe e não conhece nenhum tipo de número complexo, o que a gente diz quando isso acontece? Então nisso a gente vai dizer
nesse caso, que a solução dessa equação é exatamente o conjunto vazio, e é assim que eu represento. A solução é vazia, porque não existe nenhum x ali que pode satisfazer a equação de segundo grau, ou nenhum x aqui que pode ser encontrado com esse delta negativo. Então o que a gente diz? Que se o delta for menor do que zero, um número negativo, então eu vou dizer o quê? Que não existem raízes reais. Não existem raízes reais. Então esse é o caso em que eu não consigo calcular uma resposta. Vai acontecer? Vai. Vamos dar um exemplo. Então vamos lá, x ao quadrado mais 2x mais 3. Vamos lá, o meu A é o número 1, o meu B é o 2 e o C é o 3. Calculando o delta, o que a gente vai ter? Menos B, né, B ao quadrado, vai ser 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Então essa conta vai ser 4 menos 12. E aí o resultado, obviamente, negativo, menos 8. Então, quando eu chego aqui, automaticamente eu já posso parar tudo e falar: essa equação aqui de cima não possui raízes reais. E aí, no caso, a solução é igual ao conjunto vazio, tá bom? Não possui raiz. Eu vou pôr aqui reais abreviado com o símbolo dele, tá bom? Raiz real. Então, a resposta é uma solução vazia. Bom, e agora o último caso, e aí pode ser qualquer coisa. O que eu estou querendo dizer com qualquer coisa? Quando a gente olha aqui para menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, se aqui for qualquer número que eu consiga calcular a raiz, ou que a raiz exista, tipo, raiz de 2 existe, eu consigo calcular, mas é um número irracional, mas funciona. Se for qualquer número que seja possível calcular a raiz diferente de zero, o que vai acontecer? Eu vou obter duas respostas diferentes. Então dá uma olhada. Imagina que nosso delta vale 4, um número fácil de calcular a raiz. Bom, eu vou pensar aqui no 4, e aí eu vou ter como x1 e como x2, aqui o quê? Menos b mais 2, né, que é a raiz do 4, sobre 2. E no outro tenho menos b menos 2 sobre 2. Então, esses dois valores obviamente vão ser diferentes, porque em um eu estou somando 2 e no outro eu estou tirando 2. E aí a gente vai perceber o quê? Que toda vez que o delta for maior do que zero, e a gente pode até escrever melhor, a gente pode escrever assim: se delta é maior que zero, então a equação do segundo grau possui duas raízes diferentes, ou duas raízes distintas, duas raízes diferentes. Bom, então essa é a ideia que a gente está aqui trabalhando na aula de hoje. Então, toda vez, vamos fazer um resuminho bem rápido. Toda vez que eu olhar para o delta, se delta é igual a zero, se delta é maior do que zero e se delta é menor do que zero. São os três possíveis situações. Se ele for zero, eu vou dizer que tem duas raízes iguais. Se for maior do que zero, duas raízes diferentes. E se for menor do que zero, vai ter, não possui raiz real. E aí estamos pensando aqui no conjunto dos números reais, que são todos que vocês conhecem até hoje. Bom, então essa foi a análise das raízes da equação de segundo grau. Tá certo? Então agora vamos fazer alguns exercícios sobre o assunto. Eu espero que vocês não tenham muita dificuldade.